Os 40 anos da NEC no Brasil estão entrelaçados com a evolução das telecomunicações e com a história do país. É uma trajetória escrita por meio da força de sua competência tecnológica e do espírito de inovação presente no DNA de quem sempre buscou contribuir para o desenvolvimento contínuo do país. Prepare-se para visitar o passado de nossa empresa numa viagem que vai nos inspirar e nos preparar para o futuro. Anos 60. Para combater a crise financeira que para o setor industrial e desacelera investimentos, o governo militar implementa reformas políticas, econômicas, sociais e administrativas. Essa época viu enormes transformações nas telecomunicações. Era urgente integrar o nosso imenso país. E é com esse espírito que a NEC começa sua aventura num lugar bem distante de sua terra natal, o Japão. Nessa época, o sistema de comunicação do país era extremamente precário. Levava-se mais de 9 horas para que uma ligação de São Paulo a Porto Alegre se completasse e ainda com o auxílio de uma telefonista. No Brasil todo, havia 1 milhão de linhas telefônicas para 70 milhões de habitantes. Uma densidade absolutamente vergonhosa que colocava o país numa das mais humilhantes posições internacionais. Em 1965 é constituída a Embratel, que lança a concorrência internacional para o fornecimento e instalação de equipamentos de transmissão por rádio micro-ondas, para interligar São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, o chamado Tronco Sul, marcando a etapa inicial da implantação do Sistema Nacional de Telecomunicações. A NEC concorreu com empresas de primeira linha, como GTE, Siemens, Philips, Teletra e Raytheon. Com a tecnologia dominada, a NEC era praticamente imbatível em preço e qualidade. Em novembro de 1966, a NEC inaugura seu escritório de representação no Rio de Janeiro e vence a concorrência da Embratel. E a proposta da NEC foi considerada a melhor proposta. Melhor em preço, melhor em prazo e melhor em acompanhamento. Então, foi assinado o primeiro contrato com a NEC. A NEC já mandou pessoal logo para o Brasil. Ela veio com um grupo muito eficiente, muito bom. Em 1967, a NEC inicia a implantação do fornecimento de equipamentos de micro-ondas para o Tronco Sul. A ligação entre São Paulo e Porto Alegre, que demandava espera de 6 a 7 horas, passa a ser instantânea. A NEC intensifica suas atividades no Brasil, adquirindo um terreno na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, para a construção de sua fábrica. Em janeiro de 68, a NEC do Brasil procurava engenheiros eletrônicos recém-formados para realizar um treinamento no Japão. Partimos com a promessa de que teríamos as melhores condições de trabalho no Japão. Naquela ocasião, o Japão, além de ser um país muito fechado, sem qualquer estrangeiro, era bastante desconhecido para os brasileiros. Estudamos japonês por 30 dias e fomos estagiar na NEC Corporation. Aprendemos sobre equipamentos e sistemas, suas filosofias, como ajustá-los, como testá-los, mas, acima de tudo, como trabalhar numa fábrica. Em 1968, marca a fundação da NEC do Brasil Eletrônica e Comunicações Limitada, uma das primeiras subsidiárias da NEC fora do Japão. Em dezembro, inicia-se a construção do primeiro pavilhão da fábrica em Guarulhos, concluída e inaugurada no ano seguinte. As primeiras chamadas a longa distância, com descagem direta DDD, ocorreu já em 1969, surpreendendo o país.
a maravilha tecnológica nos serviços telefônicos finalmente havia chegado ao Brasil. Na década de 1970, a Embratel desenvolve novos projetos, posicionando o Brasil no grupo de países com as telecomunicações mais desenvolvidas do mundo, além de registrar sucessivas inaugurações de troncos de micro-ondas e de centros de televisão. A NEC participa ativamente desses projetos. 1970 foi o ano de vibrar em frente à TV com o Brasil na Copa do México. A transmissão das imagens da conquista do tricampeonato pela seleção brasileira foi possível graças aos troncos de micro-ondas fornecidos pela NEC. Na Copa de 58, na Suécia, e 62 no Chile, não tivemos imagens de TV ao vivo. Já no México, em 1970, o Brasil assistiu ao vivo sua melhor seleção ganhar a Copa. E a maravilha tecnológica nas transmissões de TV também tomou conta do país inteiro. A NEC deve se orgulhar disso. Em 1971, o setor de comunicação necessitava de uma rápida ampliação na taxa de penetração de telefones, que era de apenas 2 para cada 100 pessoas. De que adiantava colocar entre São Paulo e Curitiba 300 canais de multiplex, canais telefônicos, se uma vez demultiplexados, tais canais de voz não tinham como seguir para os seus destinatários. Faltavam centrais telefônicas para encaminhá-los e empresas que as fizessem. O governo brasileiro estabelece planos de expansão para o setor, visando a instalação de mais de 10 milhões de telefones em 10 anos. 時の通信大臣コルセッチ大佐はこれが協力の可能性打診のために来日、小林光二社長と歴史的な会談を行いました。それは年間15万回線の交換機発注を条件に完全なる技術生産のブラジルへの移転というものでありました。NEC は全力を投入してブラジル通信の近代化に協力することを決議したわけでございます。エンブラテル向けマイクロ波通信機器のほか、セテルなどへの PCM 搬送機器など、各種の装置を納入し始めていた NEC としては、良好なるメンテナンスと保守用部品確保のためには、ブラジル内に基地局を持ち、さらなる事業発展を図ることが必須要件でございましたが、その潤滑な運用のためにも生産が加わることは大変助かることでありました。Em 1972, inicia-se a construção do segundo e do terceiro pavilhões da NEC. Em março, é realizado o primeiro teste de TV em cores do país, possibilitado graças à rede de micro-ondas de múltiplos canais da NEC. É uma data marcante que transforma definitivamente os hábitos da população brasileira. Em 1973, com a crise mundial do petróleo, o Brasil recorre a planos econômicos e cria políticas nacionalistas. Apesar das difíceis imposições do governo e do baixo retorno financeiro, a NEC decide continuar investindo no país. その間、NDB の日常経営も決して楽なものではありませんでした。交換機の発注量が年間15万回線であったのは1973年一度でありまして、以降は7万、5万、ひどい時には3万回線相当という状態が1970年代いっぱい続き、一方電子交換機の発注は次の80年代以降に待たなければなりませんでした。さらに会社が生きていくためには事業の多角化が急務となってきましたので、なぜこのように困難な世界情勢と市場環境が続き、無理難題とも思える
ブラジル政府の矢継ぎ早の要請が出される中で、NEC はブラジルでの事業を継続したのでありましょうか。答えは簡単であります。それはブラジル政府の要求が NEC が将来共にやりたいと思っていたことと一致していたからであります。デジタル化と情報産業への参入であります。今一つそれは NEC がブラジルに対して感謝と親しみの念を持っていたことでもあります。ブラジル日系社会は意味軸も本年100年の歴史を刻まれますが、それは他に例を見ない成功の歴史であったと言えましょう。何代にもわたる日系人の血のにじむ努力と本来持っている資質がこの成功をもたらした原動力であることは論を待ちませんが、同時にそれは受け入れ側であるブラジル国がこれを温かく迎え入れ自由な活動を許したということに他ならないでありましょう。ブラジルには世話になっていると、何か協力したい、これはブラジル進出を決定したとき小林社長がふと漏らした言葉であります。A NEC inaugura o segundo e o terceiro pavilhões da fábrica em Guarulhos. A inauguração, presidida pelo governador do estado, conta com as presenças do ministro das Comunicações e do senhor Koji Kobayashi. Em 1975, alinhada com a transição da tecnologia analógica para a digital, a NEC assina o contrato de fornecimento e instalação do primeiro equipamento de rádio digital do Brasil. Em 1976, o então ministro das Comunicações, Sr. Euclides Quante de Oliveira, visita a fábrica da NEC. A NEC passou a ser uma das principais fornecedoras de equipamentos de telecomunicações do Brasil, tendo sido uma das boas participantes da criação desse sistema, que naquele iniciozinho tinha 1 milhão de telefones e hoje chegam quase a 200 milhões de telefones nos dias de hoje. Quando a NEC começou a operar no Brasil, que eu antes mencionei para o Tronco Sul, essas concorrências foram abertas quando eu era presidente do Conselho Nacional de Telecomunicações em 1966. Em 1972 eu fui presidente da Telebrás, participando e vendo a participação da NEC em todos os sistemas brasileiros, e em 1974 tive a oportunidade também de ser ministro das Telecomunicações, quando também vi com muito prazer e com muita alegria tudo aquilo que a NEC fez aqui. Koji Kobayashi divulga o conceito Computer and Communication na Conferência Internacional de Telecomunicações em Atlanta, baseado na visão de futuro de que as redes não se limitariam a transmitir somente voz, agregando dados e imagens às transmissões. Esse conceito muda substancialmente os rumos do desenvolvimento da indústria de ICT e faz parte da filosofia corporativa da NEC até hoje. 1978 é hora de comemorar 10 anos da NEC no Brasil. A empresa está presente em outra inovação importante, o sistema de automação de separação de cartas da empresa de Correios e Telégrafos. No ano seguinte, o Ministério das Comunicações estabelece como condição de pré-qualificação para o fornecimento de CPA-T que o controle acionário do fornecedor seja majoritariamente de empresa nacional. A história da NEC toma um novo rumo. Repensando os principais acontecimentos da fase de chegada e construção da NEC no Brasil, o que mais marca essa fase são a postura,
a atitude e os valores dos profissionais envolvidos. Naquela época, não havia máquina de calcular eletrônicas portáteis. As propostas técnicas e comerciais eram escritas à mão e datilografadas com papel carbono pelas secretárias noite adentro. Não havia copiadora Xerox. Era intenso o uso de réguas de cálculo, coisa inimaginável nos dias de hoje. Mas reinava o calor humano do trabalho em equipe, intenso e motivado. No campo não havia meios de comunicação. Tudo era feito na raça. Não havia estradas. A escolha dos locais das repetidoras era feita mata adentro. A umidade sufocante, o sol a pino escaldante, mosquitos e cobras peçonhentas nos rodeavam sempre. Tudo foi construído com muita garra. Trabalhei sob a liderança de um grande presidente, Tadashi Suzuki. Fui colega de alguns japoneses que marcaram a minha formação profissional, empresarial. A NEC foi uma escola como empresa. E as pessoas, como seres humanos que compunham essa empresa, foram efetivamente seres humanos que até hoje estão na minha memória pelas suas características profissionais, empresariais e, sobretudo, éticas. A NEC é um parâmetro do qual a gente nunca abre mão. É um parâmetro muito sólido, porque ele é ético.